E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bissau Podcast. A gente vai desbravar a luta por justiça e democracia. Em Moçambique e Guiné-Bissau, preparem-se que hoje o papo vai ser intenso. É isso aí. E esses protestos duraram 27 dias, imagina. A força, a determinação do povo moçambicano em busca de mudança. Impressionante. Pois é. E durante esses protestos, a gente viu a força da voz do próprio governo. Estamos a 27 dias de manifestações e ninguém perdeu a esperança. Lutamos para que a verdade seja reposta. Essa fala dele, nossa, arrepia, mostra gado movimento, a vontade de fazer a coisa certa acontecer, sabe? Total. E também falou a real. Esta luta não tem cores partidárias. É a luta do povo por justiça. Isso aí. As manifestações uniram o povo moçambicano independentemente de partido. Uma coisa linda de se ver. Essa união por um ideal. Mas, infelizmente, a resposta do governo a esses protestos, que eram pacíficos, foi com violência. Infelizmente é verdade. A gente viu relatos de brutalidade policial e até mortes durante as manifestações. É um exemplo brutal de como a repressão é usada para calar quem pensa diferente. Triste demais. E agora, mudando um pouco o foco, vamos para Guiné-Bissau. E apesar de ter uma história e desafios próprios, Guiné-Bissau compartilha muitas semelhanças com Moçambique. Guiné-Bissau tem um longo histórico de instabilidade política, pobreza e falta de acesso às necessidades básicas, tipo saúde, educação, saneamento. É como se a Guiné-Bissau estivesse enfrentando uma crise silenciosa, né? Enquanto os problemas de Moçambique estão estampados nas manchetes internacionais, a Guiné-Bissau sofre em silêncio. É uma boa forma de colocar. É isso mesmo? E essa crise silenciosa é tão devastadora quanto qualquer outra. Inclusive, um analista local fez uma comparação interessante. Os problemas estruturais da Guiné-Bissau não são diferentes dos de Moçambique. Desigualdade, corrupção e a ausência de um Estado funcional. Olha só, uma análise que conecta a raiz dos problemas nos dois países. É importante a gente entender isso, né? Com certeza. E apesar de todas as dificuldades, é de tirar o chapéu à resiliência do povo, tanto em Moçambique quanto na Guiné-Bissau. É verdade. A gente ouviu histórias de moçambicanos que foram protestar pacificamente e acabaram recebendo violência como resposta. Mesmo assim, eles seguem firmes na luta por um futuro melhor. E na Guiné-Bissau, a gente vê gente batalhando no dia a dia, contra a corrupção e a falta de serviços básicos. É de se inspirar a força, a determinação dessas comunidades. Demais. E para a gente entender melhor a real, que tal a gente ouvir? A gente separou uns áudios de moçambicanos e guineenses que queriam compartilhar suas experiências. Que ideia sensacional. Acho que isso vai nos dar uma perspectiva muito mais humana sobre o que a gente está debatendo. Com certeza. E aí, você que está acompanhando a gente, se liga nesses relatos. Se inscreve no canal do Bissau Podcast para não perder nada e bora continuar essa conversa. Nossa, esses relatos são poderosos, dão um soco no estômago, né? É importante a gente dar voz a quem luta por justiça e dignidade. Verdade. A gente precisa amplificar essas vozes. Para a gente entender a fundo a situação, eu acho que é crucial a gente mergulhar no contexto histórico e político, né, de Moçambique e Guiné-Bissau. A história meio que molda os desafios que eles enfrentam hoje. Com certeza. Moçambique, por exemplo, conquistou a independência de Portugal em 1975, né? Depois de uma longa guerra de libertação. Mas essa liberdade veio com um preço bem alto. Que preço? Pois é. Logo depois da independência, o país mergulhou numa guerra civil brutal que durou 16 anos. Imagina a devastação, infraestrutura destruída, um sofrimento humano incalculável. Nossa, é de partir o coração. As marcas dessa guerra civil, elas ainda estão presentes em Moçambique, né? Tanto no desenvolvimento socioeconômico quanto nas divisões políticas. Exatamente. E na Guiné-Bissau a história também tem um papel fundamental. A Guiné-Bissau também lutou pela independência contra Portugal, conquistada em 1974. Mas a instabilidade política marcou o país desde então. É como se a Guiné-Bissau nunca tivesse encontrado uma paz duradoura, um governo estável. É isso mesmo. Golpes de Estado, assassinatos políticos, conflitos armados, isso tudo faz parte da história da Guiné-Bissau, impedindo o desenvolvimento do país e afundando a população na pobreza. Esses ciclos de violência e instabilidade são de cortar o coração, né? Parece que o povo desses países está preso num ciclo vicioso que impede o progresso. É verdade. É fundamental a gente entender esse contexto histórico para compreender a complexidade dos desafios, né, que Moçambique e Guiné-Bissau enfrentam. Entender o passado para construir um futuro melhor. E além desse contexto histórico, o que mais contribui para esses problemas, hein? A corrupção. Ela é um dos maiores problemas, tanto em Moçambique quanto na Guiné-Bissau. Ela suga os recursos públicos que deveriam ser investidos em educação, saúde, infraestrutura, perpetuando pobreza e a desigualdade. É revoltante ver como a corrupção impede o desenvolvimento, né? E prejudica os mais vulneráveis. Com certeza. E a falta de investimento em educação e saúde também tem um impacto devastador.
sem acesso à educação de qualidade, como as pessoas vão ter ferramentas para sair da pobreza. E sem saúde, a vulnerabilidade a doenças aumenta, a expectativa de vida diminui, é uma bola de neve. Exatamente. Esses problemas se entrelaçam, né? E criam um ciclo vicioso de pobreza e desigualdade. É um cenário difícil, mas é importante lembrar que Moçambique e Guiné-Bissau têm um potencial enorme. Sem dúvida. Os dois países têm uma cultura rica, recursos naturais abundantes e um povo forte, que luta, que trabalha duro. O que a gente pode fazer para ajudar esses países a superar os desafios, né, e alcançar todo esse potencial? A comunidade internacional tem um papel fundamental. É preciso aumentar o apoio a programas de desenvolvimento, investir em educação e saúde e combater a corrupção de forma efetiva. Faz sentido. E o que mais a gente pode fazer além do apoio internacional? Fortalecer as instituições democráticas, promover a boa governança e garantir que os direitos humanos sejam respeitados. A sociedade civil também tem um papel crucial nessa busca por soluções. Falando em sociedade civil, o que a gente pode aprender com a mobilização do povo moçambicano nos protestos? Aquele movimento foi inspirador. Os protestos em Moçambique mostram a força da união, né, na luta por direitos e justiça. Quando as pessoas se unem, quando elas levantam a voz, elas desafiam o status quo, pressionam por mudanças. É a força do povo, uma força que os governos não podem ignorar. Com certeza. Os protestos nos lembram que a democracia não se resume só às eleições. É sobre a participação ativa dos cidadãos na vida política do país. E essa participação pode acontecer de várias formas, né? Claro, seja através de protestos pacíficos, organização comunitária, ativismo online ou até conversas sobre política com amigos, com família. Cada um de nós pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Exatamente. A gente tem um poder gigante nas mãos quando se trata de construir um futuro melhor, né? E você que está nos acompanhando, se inscreve no canal do Bissau Podcast para não perder nenhuma novidade e continuar aprendendo com a gente. Moçambique e Guiné-Bissau, né? Eles nos mostram que a luta por justiça e democracia é complexa, é desafiadora, mas também é inspiradora. A gente vê que a mudança é possível quando as pessoas se unem, né? É verdade. E essa união precisa ir além das fronteiras, né? Tipo, a comunidade internacional tem um papel crucial nessa história, você não acha? Totalmente. A gente não pode ignorar que muitos dos problemas que Moçambique e Guiné-Bissau enfrentam são reflexo de um sistema global desigual e muitas vezes injusto. Verdade. E qual é o papel da comunidade internacional nesse contexto? O que eles podem fazer para contribuir? Bom, o primeiro passo é reconhecer a responsabilidade. A responsabilidade que os países desenvolvidos têm em relação a Moçambique e Guiné-Bissau. A partir daí, a gente pode falar em ações concretas, tipo apoio financeiro para programas de desenvolvimento, investimento em educação, saúde e a promoção da boa governança e do Estado de Direito. Não dá pra gente só, jogar dinheiro no problema e achar que tá resolvido, né? A comunidade internacional precisa ir além. Com certeza. É preciso pressionar por reformas políticas que combatam a corrupção de verdade, que promovam os direitos humanos e garantam justiça social. E, claro, apoiar a sociedade civil que está na linha de frente dessa luta. E a diáspora? Que papel essa galera pode ter nessa história toda? A diáspora lusófona é um agente de mudança poderoso, né? Imagina, eles podem servir como ponte entre os seus países de acolhimento e Moçambique e Guiné-Bissau. Eles têm a chance de usar sua influência para mobilizar apoio político, apoio econômico, social. Que legal. Mas como eles podem fazer isso, né, na prática? De várias maneiras, eles podem pressionar os governos dos seus países de acolhimento para adotarem políticas mais justas, aumentarem o apoio ao desenvolvimento em Moçambique e Guiné-Bissau. Faz sentido. E que mais? Investir nos seus países de origem, criar empresas, gerar empregos, impulsionar o desenvolvimento econômico. E não podemos esquecer do poder da comunicação. A diáspora pode amplificar a voz do povo moçambicano e guinense, denunciar as injustiças e mobilizar a opinião pública internacional. É verdade. A diáspora tem um papel único, um papel fundamental nessa busca por um futuro melhor. Para a gente finalizar nossa conversa, eu queria voltar para a força do povo moçambicano e guinense. A gente viu histórias de superação, de luta, de esperança. É emocionante. Com certeza. É inspirador ver a resiliência do povo desses países. Eles enfrentam tantos desafios, mas nunca perdem a esperança de um futuro melhor. É um lembrete pra gente, um lembrete que a gente nunca pode desistir de lutar por justiça e dignidade, mesmo diante das adversidades. Que mensagem poderosa. E você que está acompanhando a gente, se inscreve no canal do Bissau Podcast, compartilha esse episódio com a galera e bora continuar essa conversa nas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião, suas ideias, as suas experiências. Isso aí. A gente acredita que o diálogo, a troca de ideias são essenciais para a gente construir um futuro mais justo, mais igualitário para todo mundo. Juntos a gente pode fazer a diferença.
Valeu pela companhia, pessoal. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo aqui no Bissau Podcast.